Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. Eu sou o André Acarini e o podcast da Contraficute está no ar. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute, nossa conversa, nosso podcast de hoje fala sobre uma aflição de muitos brasileiros, que é a ameaça de um recrudescimento do autoritarismo do governo Bolsonaro. Sedento por se perpetuar no poder, ele funciona como um estica e puxa, né? Vai até os limites das barbaridades que diz e depois volta atrás. Só que esses limites são muito danosos à nossa democracia. Um exemplo é o que aconteceu no dia 7 de setembro. Ainda que as manifestações, a autopromoção, na verdade, de Bolsonaro, tentando usar uma data cívica como palanque de suas ideias, ainda que essas manifestações definitivamente não sejam um reflexo do que pensa de fato a sociedade brasileira, e as 125 mil pessoas que foram à Avenida Paulista nem de longe representam a maioria da população, Bolsonaro fez barulho, se fez ouvir em vários espaços. Assim é o presidente, que no lugar de se preocupar com questões urgentes, vitais, se preocupa com ataques às instituições democráticas. Ele voltou atrás nas suas declarações no dia 7 de setembro, as suas declarações de ataque ao STF, a ameaça de golpe, com uma carta, inclusive escrita por Michel Temer. Tá ok? Tudo isso, mas esse vai e vem tem reflexos severos, inclusive na economia. Que investidor acreditaria num país que não tem estabilidade política, em um país onde o governo nada faz para diminuir a desigualdade, colocar comida no prato das pessoas, salvar a vida do seu povo? Mais recentemente, a fala vergonhosa na abertura da 76ª Conferência Mundial da ONU, Organização das Nações Unidas, na terça-feira, dia 21 de setembro. Essa abertura, esse discurso de Bolsonaro foi recheado, mais uma vez, de mentiras sobre a economia, sobre a pandemia, sobre questões ambientais. E, de certa forma, reforçou que seu governo conta com o apoio da população, o que não é verdade. Um discurso não tão duro, mas tonificado pelo que Bolsonaro sabe fazer de melhor, que é propagar fake news. E fez isso frente a líderes mundiais. Entre os inúmeros motivos para o impeachment, o discurso mentiroso de Bolsonaro na ONU colocou o país em uma situação de vergonha mundial por ter o pior presidente de todos os tempos. Tudo isso reforça a urgência de se ter pressão e medidas de proteção à democracia no Brasil. E sobre esse tema a gente conversou com Gleice Hoffmann, deputada federal pelo estado do Paraná, também presidenta do PT. Gleice Hoffmann afirmou que é importante que todas as forças democráticas estejam alinhadas para que Bolsonaro saiba que tem gente que vai defender a democracia. Nós vamos ouvir então o nosso bate-papo com Gleice Hoffmann agora, falando inclusive sobre mobilizações que acontecem nos dias 2 de outubro e 15 de novembro. Muito obrigado por participar aqui com a gente do podcast, por falar com a gente. Vamos conversar sobre democracia, sobre esse momento que o país vive, Gleice? Vamos lá, André. Para mim também é um prazer grande estar conversando com você e com todo o pessoal da Contraficute. Gleice, é o seguinte, no dia 7 de setembro, aliás, a expectativa antes do dia 7 de setembro já vinha de uma tensão, né? Saber o que ia acontecer, como é que o presidente Bolsonaro ia se comportar nos atos autopatrocinados, e aí a gente viu todo aquele horror, digamos, né? De um discurso golpista, de um ataque à democracia, aí logo depois ataque à democracia, às instituições democráticas como a STF, mais precisamente o ministro Barroso e o ministro Alexandre de Moraes do STF. E aí, logo na sequência, ele volta atrás com uma carta escrita talvez pelo Michel Temer, tentando pacificar. Esse vai e vem de Bolsonaro, Gleice, na sua opinião, o que representa isso? O Brasil está realmente passando por um momento em que a democracia está sendo atacada e corre um risco, vamos dizer, de um autogolpe para esse presidente se perpetuar no poder, Gleice? Olha, com certeza a democracia está sendo atacada, porque a forma como o Bolsonaro age, o que ele faz, o que ele diz, é de ataque à democracia e às instituições democráticas, o que é muito ruim, porque a nossa democracia ainda é muito jovem, né? Nós vencemos uma ditadura não faz nem 40 anos, construímos uma nova Constituição e estamos consolidando um processo democrático. Então, quando o Bolsonaro volta com esses ataques, ele quer prever o que nós estamos construindo e quer voltar a um tempo que era um tempo onde tinha mando, centralidade, poucas condições de debate, e quer se perpetuar no poder. Eu acho que os atos de 7 de setembro foram quase que de desespero para Bolsonaro, que
está vendo a sua avaliação cair na opinião pública, está ficando cada vez mais isolado e quis fazer uma demonstração de força. De fato, ele colocou muita gente na rua, mas não o suficiente para mostrar que tem uma força popular ao lado dele para ele fazer o que ele quer, né? Que é exatamente tentar se manter onde está e não ter respeito com as instituições e com o processo democrático. E ele ficou enfraquecido, teve que voltar atrás, fez aquela carta. Agora, o que o Bolsonaro fala e faz, né, não dá para a gente deixar registrado, porque ele já tem tantos ditos e desditos, né, vai e volta, que a gente não pode confiar. E principalmente nessa questão da ordem democrática. Então é importante que todas as forças políticas democráticas, né, que participam desse processo pós-ditadura militar, pós-constituição, que sejamos unidos para defender a nossa democracia. E é claro também qualificá-la, né, porque a democracia tem que ter sentido para o povo. E o que o Bolsonaro também está fazendo com o Brasil e com o povo brasileiro é um desastre. O desemprego crescendo, a baixa renda, a carestia voltou. Veja, duas chagas que nós tínhamos eliminado já do Brasil, já tínhamos superado, que era a fome e a inflação, voltaram com o Bolsonaro, para ver o quanto esse governo é ruim e perverso com o país. Uhum. Os atos do dia 7 de setembro, como você acaba de dizer, eles foram uma demonstração de força do Bolsonaro, uma tentativa de demonstração de força do Bolsonaro. O que fica, talvez, para a grande população, né, vamos deixar claro então, é aquela foto da Avenida Paulista cheia de gente, mas aquilo ali é um número limitado, né? E até assim, todos os cientistas políticos, todos os analistas acabam dizendo que aquilo ali é limitado e dali não passa, né? Mas ainda assim, assusta o discurso dele, né, Gleice? Assusta o autoritarismo, a agressividade dele, do discurso que a gente tem visto isso desde 2018, que agora parece que ele está num desespero para se perpetuar no poder, ainda mais com todas as pesquisas. Nessa quinta-feira saíram mais duas ainda, a do Poder Data e a da Datafolha, mostrando que a rejeição ao presidente Bolsonaro cresceu muito, né? Então ele está realmente com medo, né, Gleice? Com certeza está com medo e quer esse caminho autoritário. Por isso que é importante que todas as forças democráticas estejam alinhadas para que a gente não deixe isso acontecer. Para que ele saiba que tem gente que vai defender a democracia. Porque se deixar ele solto, ele vai tentar esse caminho. É da natureza do Bolsonaro ser antidemocrático, ser golpista, é a natureza dele. Então nós temos que ter muito cuidado com isso e estarmos atentos. Por isso a importância da construção conjunta desses atos que nós vamos fazer mais à frente, no dia 2 de outubro, depois em 15 de novembro, onde nós queremos juntar aí as mais amplas forças democráticas para defender a democracia e se contrapor a Bolsonaro e seu ânimo autoritário. Esse era o próximo assunto que eu queria te perguntar. O ato está marcado para o dia 2 de outubro. Enfim, já está sendo noticiada aí, inclusive, a unificação de partidos de oposição, todo mundo se unindo, de fato, pelo fora Bolsonaro. Eu queria perguntar para você também, Gleice, é o seguinte: a CUT, né, a Contraficute, essas entidades do movimento social, dos movimentos populares, elas têm um papel muito importante nessa mobilização. Ou seja, é a mobilização que vai realmente fazer a pressão para que, inclusive, Arthur Lira pense, né, quiçá colocar algum dos mais de 130 pedidos de impeachment em pauta, né? Qual é o papel dos nossos movimentos populares nessa luta, Gleice? Fundamentais. Aliás, eu quero parabenizar aqui a CUT, parabenizar todas as entidades que fazem parte da CUT, a Contrato também, por estar juntos nessa caminhada, mobilizando, né, as categorias aí que estão relacionadas para apoiar essa luta, a luta popular. E nós temos que cada vez mais conversar com o povo sobre a crise no Brasil, mostrar que a consequência direta desse desgoverno, dessa falta de respeito à democracia, dessa maneira do Bolsonaro atuar, que nós estamos tendo de novo problemas graves no país, né? A renda baixando, o desemprego aumentando, as pessoas sofrendo. Ele não dá conta, ele não consegue governar. Então, quanto mais nós pudermos falar, esclarecer a população, as entidades fazerem isso, mais nós vamos ter força para enfrentar esse homem. E, com certeza, o Congresso Nacional também vai ter uma resposta. Eu espero, né, que com o volume dessas manifestações, o aumento da pressão popular e da opinião pública,
o Congresso deu uma resposta à altura a Bolsonaro. Dia 2, dia 15 são as próximas datas marcadas. O Brasil vai realmente para as ruas, a gente tem que fazer realmente um grande movimento e aproveitando até a vontade popular de ter mais esperança, o que inclusive é comprovado com as pesquisas que estão mostrando o presidente Lula à frente na corrida eleitoral para 2022. Essa esperança para 2022 ela tem que começar agora nas ruas, não é, Gleice? É verdade, tem que começar, mas eu acho que já começou. O fato de Bolsonaro estar caindo nas pesquisas, o apoio dele está caindo, né? O fato de também Lula, que recuperou seus direitos, teve a justiça do seu lado, conseguiu provar sua inocência, traz uma esperança para o povo brasileiro. É uma esperança de que dá para fazer diferença, nós não precisamos ter o país administrado assim, a gente tem saída para isso. Então, isso faz parte de um processo, né? Um processo de conversa com a população e de esclarecimento. E vamos estar juntos aí na caminhada, viu, André? Junto com o pessoal da Contraf, da CUT, lutando pelos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras e do povo brasileiro. Nós conversamos aqui no podcast da Contraf CUT com Gleice Hoffmann sobre democracia, sobre mobilização, sobre fora Bolsonaro. Gleice Hoffmann, deputada federal pelo PT do Paraná, presidenta do PT, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast da Contraf CUT. Eu que agradeço, André. Um abraço para você e um abraço para todos que nos ouvem. O podcast da Contraf CUT fica por aqui. Nós voltamos numa próxima edição, numa próxima oportunidade, conversando sobre outros temas. Até lá. Este foi um episódio do podcast da Contraf CUT. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais.